Meus irmãos, graça e paz, estamos juntos novamente, né? 13 de maio de 2020, estamos aí com saudade dos irmãos, mas vamos continuar aí na caminhada. E hoje o culto ao Senhor, desejamos que seja uma grande bênção para todos, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, gente. Antes de eu ler a devocional, eu gostaria de estar mostrando a vocês o nosso segundo filho, Pablo Azaf, né? Algumas pessoas o conheceram, vieram aqui em casa já, mas nem todo mundo conhece, então eu gostaria de, já vão fazer 4 meses, estar mostrando a vocês um novo congregacional. Senhor, gente, eu vou ler a devocional e fica em Eclesiastes 3, a partir do 1º, que diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraço, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Estamos vivendo um momento muito difícil para todo mundo, mas é esse o tempo que devemos viver nesse momento. Então, na presença do Senhor, que cada um de nós possamos estar pedindo ao Senhor mais e mais, né, que nos guarde de todo o mal, mas que possamos viver esse tempo. Então, eu gostaria agora de estar orando com vocês. Pai querido e amado Senhor, entrando na Tua santa e eterna presença, venho te agradecer, Pai, por tudo que tem feito em nossas vidas, Senhor, pelo alimento, Senhor Jesus, por tudo que Tu fazes, Senhor Jesus. Abençoa cada um que está, Senhor Jesus, escutando, Senhor, hoje essa pregação, esse culto, que venha fazer tudo para louvor e glória do Teu santo nome. Abençoa, Senhor, a todo mundo que está passando por essa pandemia, Senhor. Tu sabes, Senhor, Tu conheces o coração de cada um de nós. E Tu sabes o quanto queremos estar um com os outros, Senhor, nos momentos mais difíceis, Senhor. Como é bom estar com nossos irmãos, Senhor. Mas sabemos que hoje, nesse momento, temos que estar afastados, Senhor. Então, abençoa cada um, Senhor. E que cada um possa viver esse tempo de agora e que possamos aprender com esse tempo. É isso que eu te peço e te agradeço no nome santo de Jesus. É tempo que Deus tem despertado e tem levantado homens e mulheres, jovens, crianças, para serem usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Oh, Jesus, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me.
e me conhece. Quebranta, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me. Aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me. Sonda-me, Senhor. Transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Eu quero cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e dizer aos irmãos que eu estou muito feliz de poder estar aqui mais uma vez para compartilhar algo da parte de Deus com os irmãos. E eu queria
trazer uma breve reflexão aqui para nós, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22. Eu queria que os irmãos lessem comigo, que diz o seguinte: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Esse texto é muito conhecido, porém às vezes a gente esquece de como ele parece com os nossos dias, como ele parece com a nossa igreja, como ele parece com a nossa vida, diante das tribulações, diante das tempestades que surgem sobre as nossas vidas. E esse texto, ele é pedagógico e ele é maravilhoso, principalmente no momento em que nós vivemos hoje, nesse momento de pandemia, onde as pessoas começaram a imaginar, a pensar em seu coração que o mundo está desgovernado, que o mundo está sem freio e que as coisas que estão acontecendo no Brasil e em outros países estão fora de controle. Mas eu quero dizer para os irmãos que o propósito de Deus, ele segue inexoravelmente para o seu fim. Nada foge do controle do Senhor. Ele tem o domínio de tudo em suas mãos e Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor da minha história, é o Senhor da tua história. E eu queria adentrar o texto aqui com os irmãos e tirar algumas lições para as nossas vidas, para a gente ver como muitas vezes a gente se identifica com os discípulos que estavam nesse barco. Ele diz aqui no versículo 22 o seguinte, logo abrindo a passagem aqui, que tem por epígrafe Jesus anda por sobre o mar, diz assim: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E o que é compelir, irmão? Jesus compeliu os discípulos a entrar no barco e navegar. Jesus obrigou os discípulos a entrar no barco e navegar. Foi uma ordem de Jesus. Entrem no barco e naveguem. E muitas vezes, quando estamos navegando na nossa vida,
a gente tende a esquecer quem foi que nos mandou navegar. A gente tende a esquecer o Senhor da história. Aquele que tem domínio sobre todas as coisas. Aquele que tem domínio sobre tudo. Jesus compeliu aqui os discípulos. Obrigou eles a entrar no barco e a navegar. Talvez você esteja passando por alguma coisa na sua vida que você não tenha nem imaginado, mas que o Senhor está fazendo você passar. Mas eu te garanto, meu irmão, respaldado na palavra de Deus, que a lei do Senhor é perfeita e os propósitos do Senhor, eles são justos e eles são maravilhosos. E que no final de tudo, o resultado é o nome de Cristo glorificado nas nossas vidas. E ele segue a passagem aqui dizendo, logo a seguir compeliu os discípulos a embarcar e passar diante dele, porque ele estava despedindo as multidões. Ele diz aqui no versículo 23, despedido as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Aí veja, em caindo a tarde, lá estava ele só. Versículo 24, entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Perceba, no cair da tarde, estava anoitecendo, estava ficando tudo escuro. Os discípulos naquele barco, o barco açoitado pelas ondas e o vento contrário. Muitas vezes a gente se pergunta o porquê do vento contrário, o porquê dos açoites no nosso barco, mas Deus, ele tem um propósito. Deus, ele tem um propósito para cada lágrima derramada por nós. Ele tem um propósito em cada sorriso que você deu. Ele tem um propósito em tudo em nossas vidas, porque Deus é maravilhoso. Ele é o Senhor da história. E é Ele quem nos conduz no caminho que Ele quer, para que o nome dEle seja glorificado na minha e na sua vida. Esse evangelho que tem sido anunciado por aí, onde o homem é glorificado, é um evangelho fajuto. O evangelho verdadeiro é Cristo em nós. É Cristo sendo glorificado nas nossas vidas. Cristo sendo glorificado na vida da igreja. E agora pescadores experientes estão experimentando os açoites do mar e o vento contrário. E a gente tem visto o vento contrário nos nossos tempos. As igrejas fecharam suas portas. Mas veja que maravilha, você está me ouvindo nesse momento. As igrejas fecharam as portas e Cristo fez com que igrejas surgissem nos lares de cada crente. Hoje, a igreja de cada crente, a casa de cada crente, aliás, é uma igreja, é um templo. E você está aí na sua casa, cultuando ao Senhor nesse momento. Mesmo no momento de pandemia, mesmo no momento em que o mundo está se aterrorizando, está entrando em pânico, nós estamos no barco e estamos seguindo inexoravelmente para o propósito final, que é Cristo glorificado em nossas vidas. E as pessoas têm entrado em pânico, muitas vidas têm se perdido, o vento está soprando o contrário. Mas o que é que a gente tem que entender? O que devemos compreender? É que aquele que mandou a gente entrar no barco é o mesmo que vai nos garantir
chegar até o fim. Ele não nos prometeu que a viagem seria tranquila, mas Ele nos prometeu chegar até o fim. E no final, glorificaremos o nome desse Deus maravilhoso. E na quarta vigília, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao o verem andando sobre as águas, ficaram aterrados, exclamaram: um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, não temas. E essa é a mensagem de Deus para você nessa noite. Não temas, não temas, não temas. Nós só estamos de pé porque o Deus eterno tem nos sustentado. Ele tem nos guardado. Não temas, não temas, não tenha medo. Ele está no controle. Na outra tempestade, ele mandou o vento se calar e o mar se acalmar. E agora aqui, ele está andando sobre as águas e está dizendo aos discípulos: não temas, não temas. Porque muitas vezes a gente se encontra, como no versículo 4, em que o barco já está longe e as ondas estão açoitando. O barco estava longe de Jesus. Os discípulos sabiam que ele tinha ficado no monte, orando. E muitas vezes a gente se encontra desse jeito, achando que ele está longe demais para acalmar as nossas tempestades, para sarar nossas feridas, para guiar o nosso barco. Mas ele não está longe. Ele é Deus de perto e Deus de longe. E ele está conosco até o final. E ele chega aqui para os discípulos dizendo: não temas, sou eu, não temas. Aí Pedro responde dizendo: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E aqui acontece 3 eventos interessantes na vida de Pedro. Primeiro, ele usa sua fé. Veja se você não consegue se imaginar no lugar de Pedro. Pedro usando a sua fé. Se é tu, já que é tu, Jesus, então manda que eu vá ter contigo. Manda que eu vá até aí. E Jesus diz: vem. E Pedro vai. E Pedro, descendo, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Veja que maravilha! Pedro usou sua fé, assim como a gente faz muitas vezes. Mas perceba que assim como Pedro usou a sua fé, como nós fazemos, Pedro também fez outra coisa que a gente faz. Versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. O problema de Pedro aqui foi que ele parou de olhar para o objeto da fé. O objeto da fé de Pedro era Cristo. O objeto da nossa fé deve ser Cristo. É para Ele que nós devemos olhar. É para Ele que nosso olhar deve estar voltado. Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. E é para Ele que nós devemos olhar. E Pedro não olha para Cristo. Quando ele caminha sobre as águas e chega até Jesus, ele começa a olhar o vento, ele começa a olhar o mar e ele começa a afundar. E muitas vezes isso acontece nas nossas vidas, meu irmão. Nós olhamos mais as circunstâncias do que o nosso Deus. Pedro esqueceu que quem estava ali com ele era o Criador dos céus e da terra.
aquele que tem o domínio de tudo sobre as suas mãos, aquele que mandou o vento se calar e o mar se acalmar, e Pedro estava naquele barco. E nesse barco agora, Pedro tem medo, assim como teve no outro. Ele começa a olhar para as circunstâncias da vida, e a gente muitas vezes age assim, e nós devemos agir olhando para Cristo. E eu te garanto que se o seu olhar estiver firmado nele, ele vai dizer a você: não temas, não temas. E a terceira atitude de Pedro aqui é repetir a oração que foi feita na primeira tempestade. Lembra da primeira tempestade? Onde eles disseram: Senhor, salva-nos, não te importa que pereçamos. Pedro diz aqui para Cristo: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E esse é o grande problema da igreja, é duvidar. Nós devemos ter certeza de onde nossa fé está firmada. E nós devemos permanecer olhando para o objeto da nossa fé, que é Cristo Jesus. E para encerrar, meus irmãos, versículo 32, subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Então que nessa noite a gente medite nessa mensagem, que a gente medite naquele que tem o controle sobre a natureza, tem o controle sobre a vida, sobre a morte, tem o controle sobre todas as coisas. Ele não controla apenas algumas coisas. Nosso Deus é soberano, meu irmão. Você crê nesse Deus soberano? Então, se você diz que seu Deus é soberano, então creia que Ele é soberano, não sobre uma, duas ou três, mas sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. O Deus que chama cada estrela pelo seu nome, é esse Deus que tem cuidado da minha e da tua vida. Eu quero orar por você nessa noite, encerrando essa mensagem, e que o Senhor nos abençoe. Pai amado, Pai querido, na tua santa e eterna presença, queremos te glorificar, te exaltar, bendizer o teu nome, Senhor, porque tu és Deus, porque tu tens o domínio sobre todas as coisas, Senhor. Porque as nossas vidas estão debaixo da tua mão, debaixo da tua misericórdia, debaixo da tua graça, Senhor. E quando tudo isso passar, Deus, que o nosso coração esteja ardendo, Senhor, no teu templo. Sabemos que somos o teu templo, somos a tua casa, mas que quando tudo isso passar, no templo físico em que nos reunimos, Senhor, o coração de cada crente esteja como uma chama ardendo, Senhor, com sede de ti, Senhor. É isso que nós oramos, te pedindo, agradecendo por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Craquete. Que maravilha, né? Mais um culto de louvor ao Senhor. Estamos aqui com a estudante Glenda, né? Desejamos um restante de semana abençoado aí para todos os irmãos. Amanhã tem um encontro aí das mulheres. Sexta tem o encontro dos homens. E domingo estaremos novamente juntos em nome do Senhor Jesus. Não é verdade, Glenda? É. Um abraço e até breve.
Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele, oh, a Ele a glória, a Ele merece toda a glória. A Ele a glória, pra sempre, amém, amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele seja dado o louvor. Te damos todo o louvor, Senhor.